Vamos lá, que hoje a gente vai começar o vídeo de um jeitinho diferente. Eu quero, enquanto eu pinto essa aquarela, ler essa história que me enviaram, né? Eu alterei algumas coisas, né? Mas a essência continua a mesma. Oi, Tati. Eu tenho 29 anos e eu trabalho há alguns anos em uma editora. Sempre gostei muito do meu trabalho. Eu sou aquela pessoa que adora os bastidores, gosto de organizar, gosto de pesquisar, de ler, preparar tudo para que as coisas aconteçam. Quando a gente tem evento com os autores, geralmente sou eu que faço o trabalho invisível. Eu leio os livros, pesquiso entrevistas antigas, preparo perguntas, monto os roteiros, penso quais temas podem render uma conversa interessante, mas eu nunca apareço. Na verdade, eu sempre achei que eu preferia assim, porque falar em público me deixa extremamente ansiosa. Porque as pessoas novas me deixam ansiosas, né? Ser observada me deixa ansiosa. Então eu construí uma vida onde eu conseguia evitar quase tudo. Até algumas semanas atrás. Foi quando a minha chefe me chamou pra conversar, e ela disse que um autor importante viria a um evento da editora, um daqueles autores que aparecem na lista dos mais vendidos, e me disse que acompanhava meu trabalho há anos e que confiava em mim, e que gostaria que eu conduzisse a entrevista dessa vez. Não que eu preparasse, não que eu organizasse, mas que eu estivesse lá, no palco, ao vivo, conversando com ele, na frente de todo mundo. E eu lembro de ter agradecido, sorrido e falado que eu ia pensar, mas por dentro parecia que alguém tinha ligado o alarme de urgência em mim. O meu coração acelerou, minhas mãos ficaram geladas. Durante dias, eu só conseguia pensar em tudo que podia dar errado. Tipo, esquecer perguntas, gaguejar, travar, pessoas perceberem que eu tava nervosa, eu fazer papel de boba, minha chefe perceber que eu não sou tão competente quanto ela imaginava e prejudicar a minha carreira. Aí eu comecei a conversar sobre isso com a minha mãe, com os meus 2 melhores amigos, e todos disseram a mesma coisa, que você merece essa oportunidade, você estudou pra isso, que você é uma pessoa preparada, que vai dar certo. Mas quanto mais eles me incentivavam, mais eu queria fugir dessa experiência, porque eu não queria sentir aquilo, eu não queria aceitar o convite e sentir muita ansiedade. Eu queria subir no palco sem sentir medo, sabe? Eu queria me sentir pronta, eu queria estar confiante, mas a confiança não vinha, a ansiedade vinha. E aí eu comecei a perceber uma coisa estranha. A ansiedade aparecia justamente quando eu pensava sobre essa oportunidade. Não quando eu pensava em desistir. Quando eu imaginava desistir, eu sentia alívio. Mas era um alívio meio triste. Como se eu estivesse desistindo de algo que no fundo eu queria muito viver. Então tô aqui agora, escrevendo meu relato, ainda sem saber o que eu vou fazer, ainda imaginando todos os cenários horríveis possíveis e ainda pensando em desistir, mas com a pergunta que não sai da minha cabeça. Será que eu tô protegendo a mim mesma? Ou será que eu tô só tentando não sentir ansiedade? Uau! Eu gosto muito dessa história porque... não porque eu saiba exatamente responder o que as pessoas têm que fazer, e muito menos porque seja possível analisar alguém através somente de um relato, né? Isso não ia ser responsável da minha parte, mas porque ela é uma experiência que todo mundo sente, pelo menos uma vez na vida. Quando somos pessoas ansiosas, né? Quando a gente nutre um pouquinho mais de ansiedade, a gente olha pra essa situação e parece que ela tá evitando a experiência, a entrevista, né? Mas não é exatamente a entrevista. O que essa pessoa tá evitando aqui é de sentir a vergonha, sentir o medo, a insegurança, sentir a ansiedade. Porque tem uma diferença enorme entre evitar um evento e evitar uma experiência emocional. Às vezes, a gente, sem perceber, começa a organizar a vida em torno disso. Porque a gente é ensinado desde pequenininho de que certas emoções são ruins da gente sentir. É ruim a gente sentir triste, é ruim a gente sentir medo, é ruim a gente sentir raiva, né? Então a gente tem que evitar falar em público, evitar se apaixonar, porque isso é coisa de gente boba. Tem gente que evita mudar de carreira, tem gente que evita começar projetos novos, tem gente que evita se expor. E talvez isso não seja o evento em si que esteja sendo evitado, e sim as experiências emocionais disso, né? E quando eu falo que a gente aprende a não gostar de certas emoções, tem emoções boas e emoções ruins, é exatamente sobre isso que eu tô falando. A gente cresce ouvindo, ai, não chora, não fica nervoso, não, para de falar isso, que a gente fica triste falando disso. Ai, não precisa ter medo, olha, você tem que se controlar. E sem perceber, a gente começa a acreditar que sentir certas emoções significa algo que tá errado. Mas será que tá mesmo? Porque olhando pra essa história, eu me faço um questionamento. Se essa entrevista fosse completamente relevante pra ela, será que ela estaria completamente ansiosa? Provavelmente não, né? Se não fosse algo que ela considera importante, ela não ia sentir ansiedade. E talvez a ansiedade esteja aparecendo justamente porque aquilo, essa experiência, né, o que ela significa importa pra ela. Porque aquilo representa crescimento, representa exposição, representa fazer algo novo que ela não tá acostumada a fazer. E talvez um dos maiores mal entendidos, né, sobre emoções é que a gente acha que elas são obstáculos. Mas muitas vezes elas são só companheirinhas, né, porque a gente não sente felicidade o tempo todo. A gente sente felicidade, né, com alguma coisa boa que aconteceu e depois de um tempo a gente fica normal de novo, né, e com todas as emoções isso ocorre. Né? Todas as emoções, dependendo da forma que a gente está nutrindo elas têm um começo, um meio e um fim. A ansiedade, ela vem, mas ela passa também. A tristeza, ela vem, mas ela passa. Mas se você fica tentando não sentir, evitando certas experiências, pensando, não posso sentir, não posso sentir, não posso sentir, pô, aí você caiu num esquema ali de pirâmide, de ficar nutrindo um sentimento que não é legal. Né? Que a gente sabe que não é legal sentir ansiedade, a gente não gosta de sentir medo. É ruim, né? É uma coisa que, pô, não gostamos de sentir, mas a gente sente. Se a gente parar de, tipo, caramba, não posso sentir. E a gente, ao invés disso, fizer tipo, ok, o que eu faria se não estivesse esperando a ansiedade parar, né? Ao invés de se perguntar como fazer pra parar de sentir ansiedade, talvez você deveria se perguntar o que eu faria se eu não estivesse tentando esperar a ansiedade parar. Vamos com a ansiedade, né? A ansiedade tá aqui, eu vou pegar na mão dela e falar, tá bom, você quer ficar comigo? Então bem, vamos. Porque, honestamente, eu nunca conheci alguém que fez algo importante sem sentir alguma coisa no meio do caminho. As pessoas, elas sentem medo, insegurança, vergonha, dúvida.
E isso não significa que elas estão no caminho errado. Significa só que elas estão saindo de um caminho que seja conhecido por elas, né? Que elas estejam saindo de uma zona de conforto. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que as emoções, elas passam, né? É como eu falei, nenhuma emoção ela dura a vida inteira. Muitas vezes é complicado você lutar contra as emoções porque não é uma coisa que a gente controla, né? Às vezes essa tentativa de não sentir, a gente acaba perdendo oportunidades que eram importantes pra gente, né? Talvez a maturidade emocional, ela não seja você aprender a sentir menos certas emoções ruins, entre aspas, né? Talvez seja aprender que algumas emoções podem vir junto com a gente, né? Elas vão caminhar. E nesse caso aqui eu não sei qual decisão que essa mulher tomou. E pra ser sincera, essa nem é a parte mais interessante da história. O que interessa aqui é quantas oportunidades a gente deixa de passar porque a gente tá esperando pra se sentir pronto, né? Porque talvez não tenha uma diferença enorme entre estar pronto e estar disposto. Às vezes é a disposição que muda a vida, né? Não é a ausência do medo, é você ir com medo, né? Às vezes crescer é mais sobre a gente sentir o que tem que sentir e se permitir avançar, mesmo que, né, o nosso corpo esteja ali dizendo que perigo, e você esteja lá, eu sei que isso que eu tô sentindo é isso, chama isso, mas bora que bora, né, vamos seguindo aqui, porque os meus valores caminham aqui comigo.